Boa tarde para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Sua Excelência, o prefeito do município de Cacoal, Tony Pablo, já cumprimentei, já apresentei, já brinquei, porque de noite se bater realmente um farol aí vai encandear os motoristas, né, prefeito? Seja bem-vindo, boa tarde. Eu agradeço aí todos os nossos telespectadores do programa Comando na TV e aquele boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos acompanhar nas redes sociais, tá? Isso. Então, isso é @ importante. Tony Pablo. @ Tony Pablo no Instagram. Lá você TV Suruí também. Acompanha todo o trabalho nosso. @ Tony Pablo é o endereço das minhas redes sociais no Instagram. Segue. Vocês vão acompanhar o trabalho do prefeito de Cacoal. Prefeito, eu sei que o senhor está dormindo pouquinho e parece que esses 8 milhões de reais que o senhor tinha falado deixou o senhor com menos sono ainda. E a gente quer saber, o senhor falou recentemente sobre esse problema envolvendo cerca de 8 milhões, que seria um furo, né? E a gente quer entender melhor, como é que é isso? É dívida, o município não tinha pago, o que de fato aconteceu? As pessoas precisam entender o seguinte, quando eu me posicionei com base em informações de técnicos, por exemplo, do contador do município, que é um servidor efetivo com mais de 32 anos, de uma servidora que é do controle interno do município com mais de 33 anos de serviços públicos, e também de outros servidores públicos, secretário de Fazenda, do procurador-geral do município, do secretário de Planejamento. Então, são dados assim que as pessoas que compreendem um pouco de orçamento e do financeiro, é só acessar. Esses dados eles ficam lá. Então, é também uma necessidade. O prefeito que assume, ele tem que fazer esse levantamento, é o balanço. Porque a partir do momento que o prefeito assume, ele coloca o CPF dele, ele fica responsável, né, por entender o que está acontecendo e ter condições de planejar para resolver. Se existe dívidas, eu preciso então fazer alguns ajustes para poder pagar essas dívidas. Para a população entender, isso é dívida consolidada, é débito herdado, nós temos algum risco correndo agora, como é que está essa situação? Sim, é uma questão herdada. Então nós fechamos 31 de dezembro de 2025, e aí foi feito confissão de dívida de aproximadamente 2 milhões de reais. A gente teve também que fazer a rescisão de contratos temporários, né, servidores que estavam trabalhando para o município, e aí essa rescisão acabou caindo também agora em 2026. Nós tivemos também a questão, que é muito importante dizer, das prestações de financiamentos, de operações de crédito, de dívidas que foram contraídas no passado. E essas dívidas, elas tinham uma carência. Esse período de carência passou e agora chegou a hora de pagar a conta. E tem que ser pago esse ano. Aproximadamente 25 milhões de reais de prestações. Nós não tivemos uma interpretação errônea dessa situação, ou seja, não houve um exagero na hiperbolização dessas informações. No caso, isso é uma constatação. Eu sou conhecido como caça mentiroso. Eu sempre combati fake news como advogado público e profissional do direito há 22 anos. Eu não tolero mentira. E como advogado, a gente trabalha com documento, com papéis. Tudo que eu faço é com muita responsabilidade, e aí eu entendo que tem que ser com transparência. Eu preciso dar satisfação para a população. Inclusive, você, por exemplo, como funcionário da emissora, você na hierarquia deve ter um patrão, deve ter alguém, e ele vai falar, olha, você tem que fazer as coisas certas. O patrão do prefeito é o povo da cidade. Então eu tenho dado satisfação e mostrado como é que está a situação, prestando contas. E eu vou fazer isso durante todo o meu mandato. Eu não ofendo de forma nenhuma os gestores do passado. Pelo contrário, eu respeito muito todos aqueles que foram prefeitos da nossa cidade. O senhor trouxe uma sequência de documentos aqui, mas eu quero que o senhor veja um vídeo que a gente vai mostrar agora, que foi uma contestação àquilo que o senhor divulgou sobre o município ter débitos. Acompanhe. Então, gente, só para dizer a vocês que ao longo dos nossos 5 anos e 3 meses, nós pagamos mais de 28 milhões de reais de precatório. Dívidas deixadas por outras gestões, principalmente com o servidor público. E a gente sempre honrou cada centavo dessas dívidas. Inclusive, o nosso prefeito hoje, Tony Pablo,
era procurador do município de Cacoal, era subprocurador da prefeitura, quando numa pancada só nós pagamos 11 milhões de precatório e no outro ano veio mais, eu acho que 4 ou 5 milhões nós pagamos, e todos os anos a gente deixa previsto 3, 4 milhões de precatório para ser pago. Graças a Deus nós pagamos aí quase 30 milhões de precatório em 5 anos, e na sua grande maioria com os nossos servidores públicos do município de Cacoal. Agora o que nos chama a atenção é o uso político disso. Daqui a pouquinho... Por que a gente trouxe esse vídeo? Porque a próxima pergunta agora é sobre exatamente esses precatórios, a certidão negativa, que o senhor trouxe inclusive documentos aqui. O senhor encontrou lá o município negativado, o senhor falou às suas redes sociais e o prefeito trouxe essa declaração. Eu fiquei meio confuso. Acabou confundindo muita gente. O que acontece? Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço. Aquele abraço realmente, né, ao pré-candidato a governo, Adailton Fúria, meu amigo, e que trabalhou por Cacoal, tomando as decisões que ele entendeu que deveria tomar. Agora, a amizade, ela é uma coisa. Trabalhar com gestão, com recurso público, é outra totalmente diferente. Então, entre eu e o ex-prefeito, a gente continua mantendo uma relação respeitosa, uma relação de amizade. Sim. Mas quando ele foi prefeito, ele tomou as decisões dele. Agora, o prefeito sou eu. O meu CPF é diferente do dele. O meu CPF é 595-648-812-34, Tony Pablo de Castro Chaves. Então, eu tenho as minhas responsabilidades e eu tenho e entendo que devo seguir a minha consciência, os meus princípios e tomar as decisões que eu entendo necessárias. O que aconteceu? O senhor tem documentos aí que o senhor quer mostrar, o senhor Isso, trouxe. Justamente. O que aconteceu? Nós estivemos em Brasília articulando, né, junto à bancada federal, senadores e também deputados federais, a busca da liberação de recursos federais para a gente conseguir pagar as dívidas do município, resolver os problemas da cidade. Isso é normal, todos os prefeitos fazem isso. E aí, por coincidência, teve o quê? Olha lá na tela. Teve uma movimentação em torno da questão da aprovação ou não da indicação do governo federal para a vaga do STF. Antes dessa situação, né, dessa sabatina do indicado pelo governo federal, houve a liberação de mais de 890 milhões de reais para senadores da oposição. A expectativa do governo vou liberar esses recursos e eles automaticamente vão acabar aprovando a indicação do presidente para o STF. E isso foi o que aconteceu. Quando tentaram pagar Cacoal 7 milhões, quase 8 milhões de reais, um dinheiro extremamente necessário para a gente pagar as contas. Da 208. Esse é da 383. 383. Quando tentou-se pagar, o que aconteceu? Eu fui surpreendido com a informação de que Cacoal se encontrava no cadastro de inadimplentes. Está aí a certidão da Justiça Federal, do Poder Judiciário. E por que nós somos inscritos num cadastro de inadimplentes? Pelo fato de não ter pago precatórios vencidos até o dia 31/12/2025, no exercício anterior. E a Justiça, como os credores, a gente sabe como funciona. Não pagou na data, eles adotam as providências, nesse caso, negativar o nome da cidade de Cacoal. Os 7 milhões não vieram? Não vieram. Olha só. Aí não veio o dinheiro por esse motivo, porque o município de Cacoal se encontrava no cadastro de devedores de precatórios federais. Está aqui o documento. O que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar para resolver esse problema, porque também sou advogado. Sim. E rapidamente eu me desloquei, né, até o Tribunal Regional da Primeira Região, fiz várias determinações para que imediatamente a Procuradoria do município verificasse e adotasse as providências, e fizemos o trabalho de forma conjunta. Eu trabalhando em Brasília, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e os procuradores trabalhando em Cacoal e em Ji-Paraná. Conquistamos uma decisão liminar do juiz lá de Ji-Paraná. Isso na véspera do feriado. Não deu para resolver o problema ainda lá no TRF1 em Brasília. Eu consegui resolver só no dia 4
de maio de 2026, eu consigo tirar, então, o nome do município de Cacoal. Quanto o senhor pagou? Dos cadastros de inadimplentes. Então, eu limpei o nome do município de Cacoal, está aqui a certidão. Isso aqui é importante e eu comemorei. Eu fui nas minhas redes sociais, eu não ataquei ninguém. Eu divulguei, dando publicidade, prestando contas do que eu estava fazendo em Brasília. E aí eu considero uma grande conquista do meu nome, da minha pessoa como prefeito, que completou 30 dias agora de mandato, no último dia 3, que é tirar o nome da cidade de Cacoal do cadastro de inadimplentes. Eram então, 8 milhões mesmo? Está aqui o documento. E assim, além desses 8 milhões, está aqui quase 8 milhões, ó, 7 milhões 660, né? A gente também, se essa situação permanecesse, ficaria impedido de receber outros recursos federais. O nome do município foi escrito, então? Foi escrito, o nome do município estava sujo. E, inclusive, eu vou chamar a atenção para que vocês passem a me seguir, aqueles que não me seguem, no meu Instagram, @TonyPablo. Eu vou estar colocando todos esses documentos nas minhas redes sociais. Esse aí é um documento interessante. São documentos públicos. Esse aqui é do Procurador-Geral, tá? Que aí tira qualquer narrativa, qualquer conversa de que falando em narrativa, não seja verdade. O senhor tá aqui fala a verdade. Aqui fala, tá, que o município foi inscrito no cadastro de devedores de precatório, porque não pagou os precatórios até 31/12/2025, e também comprova aqui, ó, atesta que o nome de Cacoal foi tirado do cadastro de inadimplentes no dia 4 de maio de 2026. Quando eu consigo tirar, com a ajuda da Procuradoria, com o trabalho dos procuradores, está lá o documento, tá? É importante chamar a atenção. Então acontece o cancelamento definitivo e as baixas das restrições administrativas. Com isso, Cacoal pode continuar recebendo os recursos federais e automaticamente, com esses recursos federais, a gente consegue resolvendo os problemas, investindo na educação, na saúde, na infraestrutura. O que eu fiz? Eu fiquei muito feliz. Eu gravei um vídeo comemorando. Eu não gravei atacando ninguém, eu não gravei falando mal de ninguém. Aí o pessoal, hoje nós estamos numa pré-campanha, vamos ter eleições em 2026. Fizeram os cortes? Fazem os cortes, distorcem tudo, e alguns pré-candidatos deveriam ter um pouco mais de tranquilidade e experiência, passam a deixar a pré-campanha para atacar o prefeito de Cacoal. Gente, eu não sou candidato nas eleições de 2026, eu sou o prefeito que agora preciso tomar decisões e preciso cuidar da nossa cidade. Me tirem do processo eleitoral, eu não sou candidato a nada, eu preciso resolver os problemas da cidade. Aí as pessoas da oposição, e a gente sabe como é que funciona eleição, e nós estamos numa pré-campanha disputada, tudo que eu falo vira notícia a nível de Estado. Aí colocam da forma que, por exemplo, interessa ali cada grupo político. Mas tem alguma coisa fora de contexto? O senhor já viu, já constatou nas plataformas? Aí por isso que eu repito, acompanhe na íntegra todas as minhas manifestações, os meus vídeos, @Tony com Y, Pablo. Me sigam nas minhas redes sociais. E quando vocês receberem qualquer tipo de notícia, vai lá e verifica o conteúdo verdadeiro daquilo que eu estou falando, que eu estou me manifestando. Eu não ataco ninguém nas minhas redes sociais, eu só mostro o meu trabalho. Tem uma conversa. E aí, para encerrar essa questão aqui, desses documentos que eu vou disponibilizar, eu vou lançar aqui um desafio. Aí, ó. Que aquele que conseguir provar que esses documentos são falsos, que Cacoal não estava com o nome sujo, quem for lá e provar que esses documentos são falsos, eu vou estar entregando uma caminhonete S10 0 km. 0 km é 2026. 2026 está na minha garagem, lá na minha casa. Misericórdia. Tá certo? Tá aí. Quem provar que esses documentos são falsos, me siga lá, @TonyPablo, e você vai, primeiro, me deixar mais tranquilo, porque eu vou exonerar esses técnicos, e aí esse pessoal que está me entregando essas certidões todas aqui vão ser responsabilizados. E eu, em forma de agradecimento, vou entregar uma caminhonete S10 0 km. Ou seja,
é um fruto de um trabalho árduo, eu tive esse cuidado todo e eu comemorei a retirada do nome do município de Cacoal do cadastro de maus pagadores. E aí a população entende como o Tony Pablo tirou o município de Cacoal do nome, estava sujo, e o nome hoje está limpo. É o que aconteceu e a gente está feliz por isso. Nós conversamos nesse primeiro bloco com o prefeito Tony Pablo, ele esclareceu essa situação do nome de Cacoal sujo, mostrou documentos e ainda fez essa proposta aqui de entregar a caminhoneta dele, não a minha. 0 quilômetro, não é caminhonete de prefeitura não, é a minha caminhonete particular. Não é a minha não. Não é o carro do Salino não. A minha eu não comprei ainda. É carro particular. Quem provar que esses documentos são falsos, leva uma caminhonete S10 0 km. Pode ir lá e retirar essa caminhonete e eu vou pagar com recurso próprio, particular. 7 minutos agora nos separam de 1 da tarde, já teve ligação aqui dizendo que vão vir aqui amanhã para sair daqui buscar uma caminhoneta na sua casa. Tony, você esperava toda essa polarização de informações? As redes sociais tiveram um impacto muito grande, as entrevistas que o senhor deu em canais de televisão, principalmente as que foram aqui na TV Suruí, elas hiperbolizaram muito as informações, mas isso acabou trazendo uma outra informação. Cacoal sempre foi divulgada como uma cidade das melhores da região norte, produtora de café, melhor amêndoa de cacau, exponencialmente as melhores festas do estado de Rondônia, ou seja, nós colocamos Cacoal com uma maquiagem, uma fachada muito linda, até o senhor assumir. Aí o senhor assume, o senhor traz funcionário churrasqueando, o senhor proibiu o churrasquinho, pelo que falaram. E comendo tapioca na hora do trabalho, o senhor proibiu. Morosidade no serviço público, certidão negativa porque não pagou precatório até 31 de dezembro. Já apareceu aqui um documento, uma informação, aliás, não é documento, de que estavam pagos em 22 de janeiro esses mesmos precatórios, mas a certidão foi emitida logo em janeiro. Ou seja, o senhor não é o anunciante da desgraça, não? Não, pelo contrário. A nossa intenção é trabalhar com transparência, dar publicidade e satisfação para o povo de Cacoal. Sim. Eu entrei na política para isso. Eu não entrei na política para defender corruptos, escândalos de corrupção no município de Cacoal. Eu vou apurar, vou levantar. Mas tem? E vou divulgar. Se tiver, a gente não vai aceitar. Furtos que estavam acontecendo também, por exemplo, na Secretaria de Agricultura, que é o caso de madeiras furtadas, com várias denúncias, de peças também e de veículos na Secretaria de Obras. Eu já baixei um decreto, convidei todos os servidores, secretários e determinei para cuidar do patrimônio público do povo da cidade. E ainda também criei aí, através de um decreto-lei, a colaboração voluntária premiada. O servidor público tem obrigação, não é só não roubar, é não deixar o município ser roubado. Sim. É isso que tem que ser feito. Os servidores públicos têm essa obrigação. Eu, como prefeito, o que eu vou fazer? Eu vou atrair também a população, que a população tiver informação de qualquer furto e ajudar a gente a recuperar os bens do município de Cacoal, nós vamos avaliar esse bem. Roubou um para-choque de uma caminhonete, é o que vinha acontecendo. Roubou a madeira, a gente conseguiu recuperar. A gente vai manter a identidade do cidadão preservada, a gente vai avaliar. Recuperamos R$10.000, vamos poder pagar como recompensa até 20%. Ou seja, R$2.000 lá no Pix ou na conta do cidadão que ajudar o município. Eu quero aproveitar bem a entrevista, mas eu tenho um merchan para fazer agora, que é do Instituto dos Óculos. Eu vou fazer já já. Agora são 12 horas e 56 minutos em Rondônia. Eu quero entrar num assunto delicado agora com o senhor. Há um rompimento ou não com o ex-prefeito do município, Adailton Fúria? O senhor e ele sempre muito amigos, sempre muito próximos. Eu me lembro daquela foto, fui eu quem tirou ela, mas a assessoria também, nós divulgamos. O senhor colocou a cabeça dele na sua cabeça quando ele renuncia e o senhor assume o município ali, indo para a Câmara Municipal, né? Então, assim, a gente sempre comprou a ideia e viu que vocês eram muito próximos, muito amigos. E agora algumas pessoas estão tentando mostrar que o senhor parece que abandonou, não quer não. E já estão falando que o senhor fez... Eu posso falar o nome?
Será que posso? O senhor fez aí um acordo político com um determinado pré-candidato ao governo do Estado e está tirando foto com ele. E o que de fato é verdade nisso? Há rompimento com o Fúria ou não? Há um acordo político com alguém? O que é verdade? O que é verdade é que eu agora sou o prefeito da cidade. E aí, como prefeito da cidade, eu vou decidir de acordo com as minhas convicções, com os meus princípios e tomar as melhores decisões, buscando resolver os problemas que eu receber. Eu não sou pré-candidato nessas eleições, eu tenho repetido isso. Sim. Continuo com os meus amigos, entre eles o ex-prefeito. É meu amigo. Agora, isso não significa que eu tenho um compromisso de ficar cego, surdo e mudo. O senhor tem ainda o mesmo compromisso e faz parte do mesmo grupo político que o Fúria? Nós estamos num grupo político, mas hoje a minha prioridade é administrar a cidade de Cacoal e não entrar nessas questões políticas no momento. Tem mágoa política aí, Tony? Até porque as convenções elas começam em julho, vai até dia 5 de agosto. Exato. Agora, quem se precipita, quem está deixando a pré-campanha para vir aqui desqualificar o meu trabalho, o trabalho dos ex-prefeitos, eu respeitei todos eles e ajudei a resolver os problemas. Tem político que trabalha diferente, trabalha mais com a população, é mais carismático. Eu sou técnico, sou advogado, eu trabalho ouvindo, entendendo e resolvendo os problemas, é o que eu estou fazendo. Agora, se estão deixando aí ser influenciados pelos opositores, porque está uma guerra essa pré-campanha, nós temos bons candidatos, todos eles com mandatos, rumo ao governo do Estado, aí tudo que eu falo é distorcido, e aí, diante dessa situação, eles me atacam ou querem desqualificar o meu trabalho, isso aí eles me conhecem, sabem que esse tipo de pressão não vai funcionar, porque eu estou focado na cidade de Cacoal, em resolver os problemas e respeitando a história e o trabalho dos outros. Eu nunca ataquei ninguém. Mas eu não ataquei nenhum ex-prefeito, muito menos As declarações por si só, doutor Tony Pablo, o senhor é muito eloquente e o senhor sabe do peso das suas palavras como pessoa, como advogado, como força de boa expressão que o senhor tem e principalmente como chefe do Poder Executivo do município. Quando o senhor fala, pesa mais do que o Valdeci, do que eu, do que qualquer outro aqui no ambiente, falando, porque o senhor é a autoridade máxima no município. Então, dizendo assim, ó, Cacoal está quebrado, por exemplo. Falaram que o senhor disse, eu não vi. Para vocês entenderem como eu penso. Sim, claro. Eu não compactuo com situações de corrupção. Se eu descobrir que tem um amigo meu envolvido em corrupção, esse vai responder lá a dívida dele com a justiça, com a polícia. Eu também não compactuo com alianças que sejam de interesse particular. Se for uma aliança, né, interessante para a cidade de Cacoal, podem contar comigo. Eu também não compactuo com alianças em que eu, como representante do povo, tenho que ficar cego, surdo e mudo. Eu não faço isso. Eu vou mostrar o que está acontecendo na cidade, porque eu recebo da minha população as reclamações e eu tenho como dever fazer essas reclamações chegar para as autoridades competentes. Houve algum momento que o senhor foi tratado como massa de manobra, manobrável, questionável e que... Não, é isso que as pessoas têm que entender. Por que eles estão muitas vezes surpresos? Porque eu fui vice-prefeito diferente, eu não vou ser aquele vice-prefeito e não fui de parede, aquele fantoche, aqueles que muitas vezes se sujeitam a assumir a titularidade ou o cargo de prefeito e continuar sendo manobrado por outros políticos, entendeu? Então aqui tem prefeito, eu vou exercer o meu cargo até o final, até 2028. Mas a amizade, ela é institucional, ela é afetiva ou ela é só política agora? Com o grupo, eu estou dizendo com o grupo. Comigo não mudou nada, eu estou tranquilo, tá? Não mudou nada e o mais importante, esse Tony Pablo é aquele de 17 anos atrás, eu sempre fui dessa forma. Sim. É só pegar e olhar os meus posicionamentos, né, as minhas manifestações públicas. Repito, me sigam, @Tony Pablo, tá tudo lá.
Pode Perfeito. procurar que vocês vão perceber que eu sempre agi de acordo com a minha consciência. E em relação a esse processo eleitoral, eu não fui convidado para participar de alianças políticas, eu não fui convidado para me manifestar em relação a nominatas, a pré-candidaturas a estadual, a federal. Eu não fiz esse compromisso com o ex-prefeito, né, de ter que segui-lo da Nessa forma que outra ele quiser. esfera. Não existe Nessa outra isso. esfera, né? Ele vai tomar as decisões dele do jeito que ele entender que deve, de acordo com os interesses dele. E eu, naquilo que eu não me comprometi, naquilo que eu não participei, eu vou avaliar e no momento certo eu vou tomar as minhas decisões. Responde para mim e olha ali para aquela câmera. Houve um escrutínio da sua pessoa durante esses últimos dias aí por causa da sua maneira de conduzir o município? Tô apanhando demais, eu tô apanhando pelos apaixonados, pelos babãos, inclusive os babãos. Eu tô exonerando todos, porque a gente tem aí uma galera, gente, que bate na rede social, que bate no WhatsApp, e aí alguns políticos preferem chegar e calar a boca, dando uma portariazinha. Na minha gestão isso não vai acontecer, eu já declarei e já exonerei um monte de baba-ovo. Esses baba-ovo estão doidos aí me batendo. Eles criam robô para me atacar nas redes sociais, no Instagram, só que se eles se esqueceram de uma coisa, eu sou filho de família muito simples, chegou aqui em 79, na época que tucandira, flechada de índio, onça, era normal, a gente tinha que correr de tudo isso e se proteger. Perfeito. E eu cheguei até aqui. Então, os babões, os apaixonados aí, vocês não vão, com esse tipo de pressão, fazer com que eu abandone as minhas convicções, os meus princípios e a minha vontade de ajudar a Cacoal. Eu preciso que o senhor responda. Uma das perguntas que o nosso jornalismo tem é que o senhor colocou todas as pessoas que o senhor quis substituir da sua confiança. Secretária de Saúde, o senhor foi buscar em outro lugar, né? Um pensamento seu, um direito seu, né? Mas também a administração. Nós tivemos ali uma senhora que tinha ali pelo menos 40 anos de experiência, ela vem de várias gestões, eu esqueci o nome dela agora, me perdoe. O senhor deve se lembrar quem é, a antiga secretária de Fazenda. E a gente pensa que quem tem mais experiência e está há bastante tempo no local, que ele pode contribuir com a administração. O senhor achou que não? Na verdade, o que acontece? Eu também estou ainda olhando... Mesmo se o senhor trouxe... não tem nada definido. Isso é uma questão de oportunidade. Os cargos de livre nomeação e exoneração servem para isso. Não funcionou, a gente exonera. Substitui. Eu vou tentar o tempo que for necessário acertar. Trazer Sim. pessoas boas e da minha confiança. Então, os que estão ainda, isso não significa que vão ficar até o final da minha gestão como prefeito. Se não resolver os problemas, se não atender bem a população, se não entregar o serviço de forma mais rápida como eu quero, eles vão ser substituídos com todo o respeito. E outra coisa, o prefeito agora sou eu e eles têm que ter compromisso político também comigo e com a minha gestão. Cada um trabalha de uma forma, Nelson. Exato. Você trabalha da sua forma, o outro apresentador da emissora que compete a audiência com você trabalha da dele. Eu respeito quem trabalha, eu respeito a forma de cada um trabalhar. Agora, me respeitem. Eu não sou pré-candidato nas eleições. Eu não sou adversário de nenhum pré-candidato nas eleições 2026. Eu sou o prefeito da cidade, vou receber todos os pré-candidatos no município, vou atrás de recursos de todos os pré-candidatos que tenham mandato, recebo na minha casa, recebo no meu escritório, vou receber na prefeitura e vou tentar abrir as portas para todos. E eu defendo que Cacoal não é curral eleitoral. O eleitor de Cacoal não é o gado, não é o boi que você cerca num curral e direciona para onde vai caminhar ou para onde vai andar. Não vão me colocar cabresto. E eu, se depender da minha parte, não vou deixar colocar cabresto nos eleitores de Cacoal. Cada um vai decidir conforme quiser. Vai votar no candidato que quiser e tá tudo bem. E isso não significa virar inimigo de ninguém. Isso não significa ruptura política com ninguém. Pré-candidatos, cuidem da sua pré-candidatura e não fiquem sendo inflamados, induzidos por narrativas, por aquilo que os adversários constroem.
Quer saber a verdade das minhas ações, os meus movimentos, das minhas publicações? Me acompanhe nas minhas redes sociais, @TonyPablo. Lá você vai encontrar a verdade, inclusive esses documentos aqui. Inclusive os documentos que mostram que eu consegui, com o apoio da Procuradoria-Geral do município, limpar o nome da cidade de Cacoal no último dia 4 de maio de 2026. E quem provar que esses documentos são falsos, quem provar que esses documentos, que são certidões da Justiça Federal, tenho aqui também declaração e certidão do Procurador-Geral do município de Cacoal, eu vou instaurar os procedimentos criminais, porque falsificar documento público é crime e grave, e vou, inclusive, para quem provar que são falsos, entregar uma S10 0 km. Falou o doutor Tony Pablo. Você me deu audiência, você viu tanto de comentário aqui, telefone pessoal, telefone da emissora, o seu telefone não para de tocar, o Renan ali, a Rosinha já divulgando também ali nas plataformas dela, o Valdeci estava aqui acompanhando a entrevista. O senhor chama realmente atenção igual essa camisa laranja, não é brincadeira, Eu não. acho que é a camisa, Salim, só né? Não, pode. E é laranja essa camisa aqui. Eu entrevistando com o Leotério aqui para falar sobre o clima político de Cacoal, eu falei, mas o prefeito é barulhento mais que o anterior e ele é agitado, acelerado. Ele falou, os dois têm perfil sanguíneo, né? Então é bom que vai para cima, vai para frente. Prefeito, se não houve rompimento, se não são ataques em redes sociais, a população interpretou errado que as informações que o senhor levou através das suas redes sociais sejam aí contrárias àquelas que vinham sendo divulgadas até 31 de dezembro de 2025? O ex-prefeito de Cacoal, ele tem uma aprovação popular, inclusive do trabalho que ele realizou em Cacoal, que eu contribuo com tudo isso, já falei, há 17 anos, ajudei ele se eleger vereador, tentaram caçar o mandato dele como fizeram com Rafael Ferri em Ariquemes, e eu estava lá, protegi, não caçaram, ele permaneceu, chegou a deputado, prefeito, estava também, ajudei, e agora eu chego vice-prefeito e ele prefeito reeleito, e continua sendo meu amigo, merece o meu respeito, eu não ataco nem o ex-prefeito como qualquer outro ex-prefeito. Você já viu atacando algum ex-prefeito da cidade? Não ataco, eu respeito todos eles. Agora, me respeitem, eu estou fazendo agora o meu trabalho como prefeito da cidade, não sou pré-candidato nas eleições. Inclusive, Salim, respondendo a sua pergunta, a oposição, porque tem bons candidatos e a campanha está acirrada ao governo. Então nós temos um senador da República que é pré-candidato, nós temos um outro ex-prefeito que é pré-candidato, nós temos o ex-prefeito da cidade de Cacoal também, e aí eles têm esse grupo de proteção, de apoio, e cada um está pegando a minha fala e distorcendo, e muitas pessoas acabam recebendo aquilo que é construído, e não aquilo que efetivamente eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é trabalhando por Cacoal como prefeito. Eu não estou atacando ninguém e também não declarei apoio para ninguém. Isso eu vou fazer lá na frente. As convenções terminam dia 5 de agosto e lá eu vou tomar a minha decisão pessoal. Enquanto isso, a gente vai continuar trabalhando por Cacoal. E as comparações, elas são inevitáveis. O ex-prefeito, quando eu conheci, é claro que eu percebi que ele é muito mais carismático, é um menino mais jovem, para muitos, bonitão, lindão, só não é para minha esposa e para minha mãe, graças a Deus, porque para minha mãe eu sou mais bonito, né? E, inclusive, assim, ele tem todo o jeito para a política, muito mais do que eu, que sou advogado. E essas comparações, elas são inevitáveis, mas eu já decidi, eu vou ser o Tony Pablo, que eu sempre fui, inclusive um colega seu, muito amigo meu, para me ajudar, falou, Tony, você está indo bem, eu estou apenas com 1 ano e 3 meses como político, você está indo bem, cara, mas eu vi tua entrevista, você está muito nervoso, com a cara fechada e tal. Sabe o que eu virei para ele e respondi? Falei, meu amigo, você acha que se eu tivesse 2 caras, eu estava usando essa feia? É o jeitão da madeira, gente. Cada um tem seu jeito, sua personalidade. Mas meu coração é grande, é muito bom. Um abraço aí a todos os pré-candidatos ao governo do estado, especialmente ao meu amigo, ex-prefeito de Cacoal, que deve estar nos assistindo. Sim, tá. Meu amigo, deixa o seu prefeito trabalhar. Vai cuidar da pré-campanha. Eu não sou seu adversário, não sou adversário de nenhum outro pré-candidato. Vocês não vão ver o prefeito de Cacoal atacando ninguém. Mas, por outro lado, vocês vão ver um prefeito que tem CPF próprio, que tem identidade própria
e que tem as vontades próprias, e todas elas talvez sejam a mesma dos outros políticos, contribuir com o município de Cacoal, levando mais saúde, mais educação, resolvendo e pagando esses problemas, essas dívidas, conquistando recursos, transformando a nossa cidade em uma das melhores cidades para se viver do nosso país. Essa é a minha missão até 2028 e eu conto com o Papai do Céu. Não cai uma folha nessa terra sem a permissão de Deus. E eu estou aqui com a permissão de Deus. Então não adianta vocês me atacarem, distorcer o que eu falo. Eu estou com meu coração leve, meu coração é bom. Eu acredito que até 2028 as pessoas vão me conhecer um pouco melhor. E eu tenho certeza que Deus não vai me abandonar. Porque eu cheguei em 79, filho de pobre, passei muitas dificuldades e venho vencendo. Vencendo esses ataques injustos, vencendo um preconceito, vencendo aqueles que me criticam sem sequer me conhecer. Então, Papai do Céu é meu escudo e é Ele que vai me levar e vai conduzir o meu mandato, como Ele sempre fez na minha vida. Conversei com um dos prefeitos de uma das cidades mais importantes da região norte do Brasil e não apenas de Rondônia. Com 100 mil habitantes, Cacoal é conhecida como a capital do café e na região do Vale do Café é a maior cidade territorial e populacional. É hoje a cidade referência no estado para o clima, por exemplo, para plantar, para colher, para morar, para estudar. É conhecida, inclusive, como a cidade universitária, o que traz um pouco mais de responsabilidade para quem é mandatário aqui, para quem é chefe do Poder Executivo. Tivemos uma Câmara de Vereadores já que nos fez muita vergonha nesse município, vereadores corruptos que foram caçados, teve muitas pessoas, procuradores que inclusive foram investigados e até condenados. Nós já tivemos muitos casos, inclusive de abandono, como por exemplo, numa determinada época aí, no começo, em meados dos anos 2000, Cacoal era conhecido como a cidade do buraco. Então assim, hoje vivemos fase, e essa é uma nova fase. Amanhã, possivelmente, o ex-prefeito do município de Cacoal, pré-candidato ao governo do estado, Adailton Fúria, estará aqui. Nós vamos falar sobre a sua pré-campanha e, claro, ele vai tocar em alguns assuntos referentes às declarações do atual prefeito do município, Tony Pablo. Sua Excelência, o prefeito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por atender o nosso pedido e Sua Excelência, o ex-prefeito do município de Cacoal, Adailton Fúria, amanhã eu te espero a partir do meio-dia aqui na TV Suruí. A você de casa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que está dizendo aí, Nelson, esse aí você não dá conta de interromper e de entrevistar. É verdade. Por isso que eu digo nas minhas redes sociais e falei para você muitas vezes aqui pela TV Suruí. Olha, o Tony está vindo aí, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, ele é eloquente. Eu tenho essa fama de bom de briga e as pessoas querem me jogar para brigar. Mas, gente, obrigado, eu não quero brigar com ninguém. Mas também, se quiser brigar comigo, Nelson, eu vou ter que confessar. Eu sou advogado de defesa, tenho 22 anos. O senhor gosta de uma briga? Não é que gosta, eu fui treinado para ouvir os problemas, compreender e resolver. Interpretá-los. Não quero briga com ninguém. Você pode ver que eu não caso confusão nem com você. E o pessoal está querendo que eu brigue contigo aqui, você viu? Não quero briga com ninguém. Quero ver você entrevistar esse aí, Mas se me chamar para confusão, vocês podem ter certeza que eu vou me defender. É fato, isso aí... Forte abraço e até amanhã. Deus abençoe sua vida. 11h45 estaremos por aqui no prenúncio do fim de semana, que é a ótima quinta-feira. Tonão, Tony Pablo. Um abraço ali. Obrigado, Renan. Obrigado você das plataformas digitais aí. Você das plataformas digitais aqui também no canal aberto. @Tony Pablo. Tô lá no Instagram. Me sigam. @TV Suruí Cacoal.